É uma honra poder estar aqui contigo, poder compartilhar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na sua vida e sobre esta igreja. Amém. Cremos que o Senhor tem levado esta igreja a entrar em um novo nível de intimidade e busca pela presença do Senhor. A pastora falou, né, a questão da idade, e né, quando a gente olha talvez para um jovem de 19 anos, que é o meu caso, quase chegando aos 20, às vezes a gente pode concluir que talvez essa pessoa pode não saber nada, essa pessoa não tem nada para derramar sobre a minha vida, e eu tenho aprendido uma coisa ao longo dos anos com o Senhor, ao longo dos dias, né, não tenho tantos anos de vida ainda, mas é a questão da humildade, é entender que o Senhor pode usar qualquer um de nós, e não só nós jovens, mas também as crianças, os adolescentes. Então eu também começo pedindo para você que você preste atenção no que os seus filhos falam. Talvez às vezes os seus filhos estão sendo muito usados pelo Senhor para falar o seu coração e talvez você não perceba. Então que nós possamos com humildade nessa noite buscar o Senhor, buscar um pouco de entendimento daquilo que Ele deixou para mim e para você através dessa palavra que é a verdade, e que a partir de uma permanência nessa verdade, ela vai nos libertar. Amém? Então o tema dessa palavra, daquilo que o Senhor me entregou aos pastores, é aquilo que faz o coração de Deus celebrar. Antes de ler os textos da Bíblia com vocês, eu gostaria de que você parasse para pensar. O que faz o teu coração celebrar? Gostaria que você, por uns segundos, você parasse e pensasse. O que faz o seu coração celebrar? Talvez o que faz o seu coração celebrar é o seu time de futebol quando faz um gol. Talvez é quando as mulheres vão ao shopping. Talvez é quando os homens vão jogar um futebol. Quando vão numa corrida, assistem a um filme, um seriado. Não importa o que for. O que faz o teu coração celebrar? Então, ao longo do tempo, ao longo daquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, ao longo das escrituras, das vivências, eu fui aprendendo um pouco o que faz o coração de Deus celebrar. Então, o primeiro texto que eu gostaria de abrir com você, se você está com a sua Bíblia, se você puder abrir lá no livro de Lucas, né, lembrando, nós sempre reforçamos a importância da Bíblia, o quanto ela abre um caminho, ela abre realmente a verdade dentro de nós, e nós conseguimos ter uma visão ampla, uma visão melhor da forma como devemos viver. Então, no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 7, você vai ver ali no capítulo 15 de Lucas 3 histórias, 3 parábolas, onde o Senhor ele vai dizer àquelas pessoas. E uma das parábolas é a parábola da ovelha perdida, é a parábola da dracma, em outras versões ela vai falar a parábola da moeda, e mais outra parábola ali que é do filho perdido. Então, quando nós olhamos para essas 3 parábolas, nós vamos ver um enfoque. O enfoque desse capítulo é a questão da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Talvez você tenha se encontrado neste lugar hoje. Talvez na sua vida você tenha se sentido perdido. Talvez na forma de pensar você está perdido. Talvez na forma de buscar ao Senhor você está perdido. Mas quando a gente vai ler esse texto de Lucas 15, você vai ver realmente que o Senhor ele luta. O Senhor ele quer estar comigo e com você. O Senhor você vai ler na Bíblia que ele deixa as 99 para encontrar aquela uma ovelha que estava perdida. E talvez se no seu coração você tenha se sentido uma ovelha perdida, uma moeda perdida, um filho perdido, o Senhor está te dizendo que Ele está indo atrás de você, para se encontrar com você, para se relacionar com você. Porque não é sobre nós, mas é porque a partir de nós, a partir do nosso sim, nós podemos mudar muitas pessoas ao nosso redor. Nós podemos mudar gerações, podemos mudar a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de pensar, aonde estamos. Então que nós nessa noite possamos com o coração humilde, com o coração aberto, entender um pouquinho daquilo que o Senhor deixou para mim e para você. Então no capítulo 15 você vai ler lá no versículo 7, que diz assim: digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Quando a gente vai ler um versículo desse, talvez você possa pensar na questão, a gente olhar ali para as 99 que o Senhor, talvez ele, como se ele estivesse desprezando as 99 que o Senhor ele deixa. Primeira coisa que eu gostaria de enfatizar contigo neste texto é que o Senhor não despreza as 99. Pelo contrário, o Senhor ele valoriza aquelas pessoas que deixaram. Se você for ler o Lucas 15, você vai ver ali o filho perdido, onde um filho ele se perde, ele sai da casa dele e outro filho fica. Naquela história, resumindo para você, aquele filho que fica, ele fica indignado porque o filho que se perdeu voltou para casa e o pai dele recebe ele com os braços abertos. Mas o pai desse filho que ficou, ele fala assim: meu filho, você não está recebendo nada agora porque tudo que eu tenho é seu. Então, sobre essas 99, os justos, entenda que se você está nesse lugar, você não é essa ovelha perdida, tudo que o Senhor tem é para você também. Mas estamos aqui enfatizando o tema da ovelha perdida. Então, quando a gente lê um texto ali no versículo 7, no capítulo 15, você vai ver que o Senhor se alegra com as ovelhas que são encontradas, aquelas ovelhas que talvez estavam perdidas. Então, quando a gente pensa em algo como isso, nós podemos olhar para muitas coisas. Talvez hoje você está perdido na sua forma de trabalhar, na sua forma de levar a sua vida. Talvez você está perdido na forma de levar a sua família, no como pensar, no como agir. Mas o Senhor, Ele está atrás de você. O Senhor, Ele deixa as 99 por mim e por você. E quando talvez eu e você, a gente olha para uma história dessa, muitas vezes a gente pode pensar numa perdição muito longe de nós. Como, por exemplo, talvez para você estar perdido é estar no fundo do poço. Mas talvez na nossa forma de pensar nós já estamos perdidos. Na nossa forma de agir no trabalho, talvez eu e você estamos perdidos. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente realmente vê que o Senhor se alegra com aqueles filhos que são salvos. E isso não se aplica só aos filhos que são salvos na questão da salvação, mas dos filhos que renovam a mente. E a partir de uma renovação da mente, é que nós podemos comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a primeira questão, antes de nós levarmos ao primeiro ponto, é: o Senhor se alegra com aqueles que são encontrados, com aqueles que voltam para os braços do Pai. E quando a gente olha para a Bíblia, a Bíblia, primeiramente na minha vida, é algo que eu tomo como um norte. A Bíblia, ela deve ser o norte de todo o cristão. E quando a gente pode, o que a gente pode definir como cristão? Cristãos são pequenas cópias de Cristo. A Bíblia fala, Jesus vai falar para você: se você me ama, você obedecerá aos meus mandamentos. Então, se você quer ser mais parecido com Jesus, se você quer ser realmente um cristão de verdade, você vai obedecer aos mandamentos do Senhor. Então, que nós possamos a cada dia mais buscar ao Senhor, buscar da sua palavra, buscar entender o que realmente é o Evangelho, entender realmente o que alegra o coração do Senhor. Então, eu não sei se você lê a Bíblia, mas tem dois principais mandamentos que o Senhor deixa para nós. Quando você vai ler ali o livro de Êxodo, você vai ver nos primeiros capítulos, onde Moisés e Arão são usados para libertar o povo de Israel, e eles deixam os 10 mandamentos, mas depois no Novo Testamento você vai ver, no Velho Testamento também, mas no Novo Testamento você vai ver que Jesus deixa os dois principais mandamentos, que é: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e depois que você ama ao Senhor, você ama ao próximo, como a ti mesmo. Então, por isso que o Senhor ele deixa bem claro que Ele ama quando um pecador, quando uma ovelha perdida é encontrada. Porque a partir do momento que nós somos encontrados, queridos, a partir do momento que nós nos encontramos com o Senhor, nós amamos ao Senhor sobre todas as coisas, o que nós fazemos? Ao próximo. Então não é sobre você, é sobre aquilo que o Senhor faz sobre você e você entrega ao próximo. Entenda que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver, por exemplo, Abraão, pai de muitas nações. Abraão ele tem os seus erros, Abraão tem os seus muitos acertos, e Abraão foi pai de nações. Por quê? Porque Abraão amou o Senhor sobre todas as coisas. E qual é a forma de amar o Senhor? Obedecer, mesmo quando a gente não entende, a gente obedece. E a partir dessa obediência nós somos transformados por Deus. Então, quando a gente fala de pecador, de encontrar a ovelha perdida, eu poderia aqui ficar com você falando por horas sobre esse assunto, puxar a santidade, puxar a obediência, puxar a Bíblia, jejum, tantas outras coisas, mas meu tempo é curto. Então, eu gostaria de levar para você a 2 versículos, você não precisa abrir. Um deles é conhecido como o amor de Deus. Quando a gente vai ler lá no livro de João, no capítulo 3:16, a Bíblia vai falar: porque Deus amou o mundo
de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Entende que quando Ele envia isso, Ele dá uma forma de eu e você corrermos atrás das ovelhas perdidas. A partir da entrega de Jesus na cruz, Ele nos entrega redenção, Ele nos entrega justiça, Ele nos entrega a forma e uma obediência de poder se arrepender ao Senhor e buscar essas ovelhas perdidas. E o Senhor talvez tenha colocado muitas ovelhas perdidas ao seu redor. Talvez tem pessoas que estão vindo para você e falando dos seus problemas, tem pessoas que estão se abrindo para você e você não tem deixado ser usado pelo Senhor. Entenda que todos nós fomos chamados para o ID, né? Semana que vem nós vamos começar uma série falando sobre isso, a grande comissão, e eu não quero me estender nesse assunto, mas quando a gente pensa em grande comissão, a gente vai olhar para a Bíblia, Jesus deixou um mandamento para a gente. Quando você vai ler o livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, no último versículo de Mateus, no capítulo 28, vai dizer, Jesus, ele vai dizer para você, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então o Senhor, Ele diz, ei, toda a autoridade me foi dada pelo Senhor. E a partir disso Ele fala para você, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Então, o Senhor fala para você, ei, eu estou te dando autoridade. Eu recebi autoridade, a partir dessa autoridade eu estou te comissionando. Vai procurar as ovelhas perdidas. Por quê? Porque isso alegra o seu coração, mesmo sem perceber. Isso alegra o coração de Deus. E essa pessoa que talvez você está investindo e você não está vendo fruto, lá na frente, pode salvar milhões de pessoas. Quando a gente olha ao longo da história, né, tem uma história muito interessante que eu li, que eu lembro... Uma vez, John Wesley, né, eu não lembro se nessa época ele já não estava mais conosco aqui, mas eles fizeram um local lá onde, na casa dele, tinha um chão assim, e nesse chão tinha 2 buracos onde John Wesley orava ao Senhor, e de tantas vezes que ele se prostrava e orava e buscava ao Senhor, nesses 2 locais onde ele colocava o seu joelho, estava perfurado de tantas vezes que ele buscava ao Senhor. E uma vez, numa excursão da escola, eles passaram por aquele local, né, lá nos Estados Unidos, a cultura cristã é muito forte, e nisso, eles passaram por esse local e viram, nossa, olha aqui onde John Wesley estava, e ele orava, e isso e aquilo, e eles foram embora. A professora foi contar aos alunos, e um aluno tinha sumido. Falou, ué, cadê esse aluno? Começou a procurar, não achava. Daqui a pouco, ela vê esse aluno orando nesse mesmo local, colocando onde estava esses 2 buraquinhos. E ele fala assim, Senhor, faz de novo, Deus. Como você fez na vida dessa pessoa, faz na minha vida. Essa pessoa, gente, essa criancinha, era Billy Graham. Billy Graham foi uma pessoa que buscou o Senhor. Billy Graham teve os seus erros, mas decidiu dizer sim ao Senhor. Billy Graham decidiu correr atrás das ovelhas perdidas. Billy Graham amou ao Senhor e amou as pessoas. Milhões de pessoas salvas, porque uma criança decidiu ser usada por Deus. E o Senhor, Ele está te chamando, meu filho e minha filha, deixem ser usados pelo Pai. Ame ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com a tua obediência, com a tua santidade, com a tua forma de agir, de pensar, e derrame o que eu te dei sobre as pessoas. E a gente pode levar em tantos assuntos, e tem algo muito interessante. Estava falando no domingo passado com a pastora a questão das fontes, né, dos poços e da cisterna. Resumindo, um poço, quando a gente vai olhar para a Bíblia, muitas citações ali de Poço de Jacó e tantos outros, e a cisterna. O que era um poço? Poço é o que a gente conhece hoje em muitos lugares, onde é um buraco gigante, e lá no fundo tem os mananciais de água, que elas nascem a água e assim vai. E na época da Bíblia, as cisternas eram locais que eles cavavam, faziam buracos para que a água da chuva fosse armazenada nesse lugar. Então, quando você vai ler na Bíblia vai ser citado e eles vão usar isso como uma forma de raciocínio. Entenda que o poço, ele nasce, a água nasce, e a cisterna precisa que haja chuva para que aquela cisterna tenha água. O problema, queridos, aplicando a minha e a sua vida, é que quando nós colocamos o nosso coração em cisternas, uma hora aquela água acaba. Quando Jesus ele vai lá em João 4 falar para aquela samaritana, eu sou aquela água viva que não acaba,
Ele está dizendo, eu sou esse poço, essa fonte que não acaba, que jorra e joga, e isso vai sobre a sua vida e vai derramar sobre os outros. A questão é, você tem depositado o seu coração em cisternas ou em poços? Você tem depositado o seu coração numa fonte de águas vivas que é o Senhor? Ou você tem depositado seu coração em um futebol que uma hora acaba, em uma pessoa que uma hora talvez vai embora, talvez num relacionamento que não está dando certo, na sua família, que a sua família não vai suprir tudo o que você quer, só o Senhor supre, nas suas finanças que talvez nunca vai estar bom para você, no seu trabalho, na sua forma de pensar. Deixa eu te dizer, as cisternas uma hora acaba. Se o seu coração não estiver no Senhor, você vai se perder. Quando a gente olha para tantas pessoas ao nosso redor, famosos, eu vejo tantos famosos, gente, financeiramente falando, tem de sobra para distribuir, questão da fama, tem de sobra, e tudo isso tem de sobra. Mas por que essas pessoas têm depressão? Por que essas pessoas lutam contra os maus pensamentos? Porque o coração delas estão nas cisternas. E como é que uma pessoa dessa vai poder ir atrás das ovelhas perdidas, se ela mesma está perdida? Não adianta eu e você queremos levar a palavra de Deus se nós mesmos estamos perdidos. Entenda que o Senhor te comissiona e Ele não pede para você ser perfeito. A Bíblia mesmo fala, eu sei que vocês vieram do pó. Mas o Senhor te comissiona a amar o Senhor teu Deus. E a partir da obediência, santidade, assim vai. Você entrega isso. O primeiro ponto é, o coração do Pai sempre percebe quem está faltando. Talvez em muitos momentos da sua vida você não tenha se sentido amado pelo Senhor, você não tenha entendido o quanto o Senhor, Ele olha para a sua vida, Ele ouve a sua oração, Ele está contigo. Quando a gente olha para o texto ali de Lucas 15, a gente vai ver a parábola do filho perdido, você vai ver que o filho perdido, ele pede para sair de casa e o pai, de uma forma muito humilde, ele deixa que esse filho vá. Né? O Senhor também, na questão ali da parábola da ovelha perdida, aquele pastor, ele sente falta dessa ovelha. Deixa eu te dizer, se você está perdido, se você está dando mais atenção para o mundo, se você não está dando atenção para Deus, o Senhor está sentindo falta de você. O Senhor está sentindo falta dos seus joelhos dobrados. O Senhor está sentindo falta de poder conversar com você. O Senhor nos ama muito mais que nós amamos ao Senhor. Não é à toa que Ele entregou o único Filho dEle, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai ver no livro de Romanos 8,32 que vai reforçar essa entrega, porque Deus não poupou o seu próprio Filho por mim e por você. Então, se Deus não poupou o próprio Filho, imagina o quanto Ele quer que eu e você estejamos nesse lugar de rendição, neste lugar de entrega, para poder estar comigo e com você. Nosso relacionamento com Deus, queridos, é muito simples. É tempo, é devoção. Né? Tem um versículo que esses dias eu li novamente, aquilo brilhou os meus olhos, onde você vai ver ali, 1 Crônicas, no capítulo 21, versículo 24, onde naquele contexto Davi erra e Davi vai entregar algo ao Senhor. Na época eles precisavam sacrificar coisas físicas para entregar ao Senhor. E ele queria comprar um terreno de Ornã, em umas versões da Bíblia vai falar Ornã, em outras vai falar outro nome. E ele vai comprar de Ornã, lembrando que Davi era rei, aí entra outro contexto, questão da humildade, Davi pede, e Ornã fala, não meu rei, eu vou dar a você, resumindo para você, parafraseando, vou dar a você, e Davi fala assim, ai de mim, entregar ao Senhor algo que não me custe. Talvez eu e você, queridos, estamos querendo entregar muitas coisas ao Senhor que não nos custa. Talvez eu e você estamos buscando muito pouco tempo, estamos entregando muita pouca coisa para o Senhor, estamos dando aquilo que nos sobra. Né? Semana passada no dízimo eu falei ali sobre a questão daquela mulher que não tinha dinheiro, e o pouco dinheiro que ela tinha, ela entregou ao Senhor, ela deu tudo que ela tinha ao Senhor. E Jesus exalta aquela mulher, e rebaixa aquelas pessoas que davam o que sobrava. Ela deu coisas que custavam ao Senhor. Quanto eu e você temos dado coisas que custem ao Senhor? E a partir do momento que a gente entende, a partir do momento que a gente se volta para Deus, a gente vai para as pessoas. Né? Se eu e você temos depositado o nosso coração naquela fonte de águas vivas, tenha certeza que o Senhor vai te usar naturalmente. Uma frase que o pastor usou esses dias, quando a gente estava conversando com o pessoal do louvor,
na questão do evangelho, de levar a palavra, que diz assim: quando você for pregar, no sentido de você, no dia a dia com as pessoas, se necessário for, pregue com palavras. A questão, você vai ler lá no livro de Mateus 5,16, vai falar: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Quando a gente olha para esse texto, você percebe que ele não fala vejam as boas obras de Deus, mas as suas boas obras? Quando ele quer dizer isso, ele quer dizer as suas obras, a sua forma de pensar, a sua forma de viver, a sua forma de agir, a sua forma, talvez, quando alguém está querendo falar algo que você sabe que é uma besteira e você não dá moral para aquilo, você não fala palavrão, você não mente, você não fofoca, você não fala mal das pessoas, a forma como você vive reflete sobre as pessoas. Eu lembro que quando eu fui transformado, foi no segundo ano do ensino médio, e eu tinha uma forma de viver, eu tenho a graça de poder dizer que eu nunca me perdi no sentido de drogas, bebidas, festas também, meus pais nem deixariam, né? Mas eu estive um tempo levemente perdido no sentido de que eu não buscava o Senhor. Oi? Sim, levemente perdido no coração, na forma de buscar ao Senhor. Antes eu não lia nada, tipo assim, eu não lia nada mesmo, gente. Eu pulava versículo para poder jogar. Eu era essa vergonha mesmo. E eu não buscava o Senhor, né? Eu orava. Quando meu pai e minha mãe, quando eles, mais nas antigas, eles falavam: vamos levantar na nossa casa e vamos sair por aí para orar. Eu era aquele que falava: não, pai, não quero. Achava chato pra caramba. Não queria. O que é isso? É uma falta de entendimento, gente. Eu estava investindo o meu coração nas cisternas, no jogo, no filme, nos meus amigos. Entenda que tudo isso é legal, Deus permitiu que a gente criasse isso, mas o nosso coração não pode estar nisso. Nosso coração deve estar em Deus, e a partir disso, nós levamos isso às pessoas. E tem uma grande verdade que diz assim: quem ama de verdade nunca se acostuma com a ausência de quem está perdido. A partir do momento que o Senhor coloca algo sobre você, querido, algo no seu coração vai começar a bater mais forte, vai falar assim: Deus, eu não consigo deixar só para mim. Lembra quando a gente vai ler lá no livro de João, no capítulo 4, a história da samaritana? Jesus, ele chega para aquela samaritana e pede água para ela, e ela vai falar: mas Senhor, nós somos de povos diferentes. Você vai ver ali que aqueles povos não conversavam lá na cultura judaica, naquela época lá. Até hoje eles são bem cri-cri, bem da guerra, eles não se conversam, e se conversa é guerra. E Jesus, ele vem, já começa, primeiro ponto, ele quebrava aquilo. O Senhor, ele vem para aquelas pessoas a partir dos 30 anos e começa a mudar as coisas. Ele começa a mudar a nossa forma de pensar. Ele vai falar assim: olha, se adultério antes era você ficar com aquela mulher, só de você desejar você já está adulterando. Se antes o sábado era sagrado, o sábado não foi criado para mandar no homem, mas o homem no sábado. E ele começa a mudar as coisas, e ele começa, naquele momento com a samaritana, a quebrar aquela coisa de não vamos conversar, e ele conversa e pede água para ela. E Jesus, a partir de um momento ali, ele falando com ela, Jesus fala: eu sou o Filho do Deus vivo, eu sou águas vivas. E aquela mulher falava: você é um profeta, né? Jesus, com uma palavra de conhecimento, que eu não quero te explicar o que é isso, porque a gente ficaria mais tempo falando sobre isso. Ele fala sobre os maridos dela, fala: olha, você teve isso. E a conclusão dela: olha, você é um profeta. Aí o Senhor Jesus, ele fala: eu sou o Filho do Deus vivo. E algo no coração dela, querido, começou a queimar. Falar assim: eu não posso guardar. E brincando, mas eu acho uma verdade. Você percebe que Jesus falou isso para uma mulher, né? Sabe, né, gente? Eu não sei você, marido, tem a sua esposa, sabe que as mulheres têm uma facilidade de conversar entre elas, de espalhar informação, né? Eu acho que Jesus, de uma forma muito inteligente, disse isso para ela, se revelou a ela, e ela correu, começou a falar para as pessoas, e começou, e as pessoas começaram a acreditar nela, e ali começou esse evangelho. Ali começou ao Senhor buscar as ovelhas perdidas. Entenda que nesse momento, antes de Jesus chegar, não foi ele que foi falar. Ele buscou uma ovelha perdida, e essa ovelha perdida começou a espalhar o evangelho. E aquelas pessoas começaram a crer. E o segundo ponto é: o coração do pai nunca desiste. No texto de Lucas 15, você vai ver ali para o filho perdido, aquele pai, ele deixa o filho se perder, e a pior coisa que nós podemos fazer por nós mesmos é fazer as coisas que a gente quer. A Bíblia fala em várias citações e fala com uma forma ruim que o Senhor entregou os homens às suas próprias vontades.
Se a pior coisa que o Senhor pode fazer por nós é deixar que a gente escolha o que a gente quer. Sabe por quê? Porque a nossa mente ela é muito exclusa a coisas pequenas, a coisas terrenas, a coisas com um prazo muito pequeno, como cisternas. Entende que talvez hoje você tenha depositado teu coração em cisternas e essa cisterna está transbordando. O problema é que a longo prazo, querido, isso não se sustenta. A longo prazo, você vai ver na Bíblia lá onde por muito tempo em alguns lugares, você vai ver ali no livro de em Elias, lá nos livros ali, teve um tempo de seca. Você vai ver na história de José da seca e com o alimento e assim vai. E aquelas cisternas estavam vazias, mas as fontes não estavam vazias, porque quando a gente confia no Senhor, queridos, em muitos momentos a curto prazo vai estar difícil. A Bíblia fala, no mundo vocês vão ter aflições. O legal é que o Senhor ele prediz isso para mim e para você, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, a partir do momento que nós depositamos o nosso coração nessas fontes, a partir do momento que nós depositamos o nosso coração em amar o Senhor nosso Deus sobre todas as coisas, nós começamos a queimar e começamos a espalhar. Eu estou aqui porque o Senhor começou a depositar isso na minha vida. Gente, há poucos anos atrás, 14, 15 anos de idade, quando a gente estava em Porto Belo, no hype, né, dos adolescentes, eu lembro que os líderes lá, eles pediam para mim fazer o TSD, o Tempo a Sós com Deus, que era para dizer para os adolescentes. Eu ter uns 50 adolescentes ali, e eu sempre fugia, eu sempre falava não. Falei, não, gente, eu sou bem tranquilo, eu toco, eu posso vir aqui na cara de pau trocar um cabo, não tenho vergonha nenhuma. Mas se era para falar, se era para ministrar um louvor, eu fugia. E de lá para cá eu fui transformado. Fui transformado na minha forma de agir, na minha forma de falar, na minha forma de pensar, na minha forma de me relacionar com Deus. É evidente que eu não sou perfeito. É evidente que eu tenho os meus erros. É evidente que a cada dia eu sou trabalhado pelo Senhor e pelos meus pais. Mas a partir do momento que com humildade nós buscamos voltar ao coração do Pai, como aquele filho perdido, o Senhor está de braços abertos para você, que talvez se encontra nesse lugar de ovelha perdida, para te receber e para te ajudar. E quando a gente olha para esse pai que nunca desiste do filho e ao Senhor sobre a sua vida, talvez em alguma área, quando a gente olha para essa história, a Bíblia não fala, mas trazendo para você um pouquinho da questão ali por fora desse texto, quando um filho naquela época pede ao pai uma herança, eu não sei você, mas a nossa cultura é assim também, para os filhos receberem uma herança de um pai, ele precisa morrer, ou o pai quer dar antes, ou o pai morre. Naquela época era a mesma coisa, só que na cultura judaica, gente, na questão do Oriente Médio, é muito mais cobrado essas coisas, é muito mais complicado, não é que nem no Brasil, que a gente consegue mudar e, enfim. Então, quando ele pede isso, ele está falando para o pai, pai, para mim você está morto, para mim você morreu. Ele pensa só nele. E o pai, de uma forma muito humilde, de uma forma muito amorosa, deixa o filho fazer o que quer. Sabe qual é o problema quando a gente faz as coisas que a gente quer? A gente quebra a cara. O filho, ele vai lá, ele gasta tudo que tem, ele investiu em cisternas, perde tudo que tem, investiu tempo com quem não queria ele, só queria o dinheiro dele. E depois, ele cai em si, a Bíblia vai falar que ele cai em si. E ele fala, olha, os trabalhadores de meu pai comem melhor que eu. Sem noção, gente, esse filho rico estava comendo comida de porcos, desejava comida dos porcos. E ele volta para o pai, e o pai está de braços abertos para receber ele. O Senhor está dizendo a mesma coisa para você. Eu não sei se você hoje tem se encontrado nesse lugar, onde você investiu muito em cisternas, você investiu muito em momentos, muito em prazeres desta terra, mas o Senhor está buscando a sua vida, o Senhor está buscando o seu coração, Ele quer que você volte para os braços do Pai, mesmo depois de tudo aquilo que aquele filho perdido fez, depois de tudo aquilo que ele investiu de errado. Aquele pai se alegra com o filho dele, ele está de braços abertos, ele pede para fazer uma festa para o filho dele. Ele honra, queridos. O Senhor honra a sua vida, o Senhor honra a vida de todos aqueles que escolhem se arrepender, escolhem mudar, escolhem estar aos braços de Deus. E o terceiro ponto e último é: quem encontra o coração do Pai passa a enxergar como Jesus enxerga. A partir do momento, queridos, que nós renovamos a nossa mente, lá vai falar em Romanos 12:2. A partir da transformação da nossa mente, nós escolhemos não se amoldar ao mundo e nós renovamos a nossa mente. Nós vamos comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aquilo que o Senhor colocou sobre a vida de cada um aqui,
não é só para você, é para você levar. A Bíblia, tudo aquilo que o Senhor deu é para você e para você levar. É para você amar a Deus, você se relacionar com Deus e você levar. A gente poderia falar aqui, como, por exemplo, Emaús. Você vai ver lá no livro de Lucas, se você quiser anotar, capítulo 24, versículo 13 ao 37. Você vai ver ali Emaús, onde Jesus foi crucificado e Jesus, ele volta, ele ressuscita e ele começa, né, enfim, vai aos discípulos e num momento Jesus está falando com aqueles 2 discípulos e eles começam a falar, né, nossa, olha como Jesus morreu, e eles não reconhecem quem Jesus era. E aí depois de muito tempo ali naquela conversa, eles convidam Jesus para a casa deles sem saber. Eles sentam à mesa, isso é uma coisa muito interessante. Uma coisa, se você quer, gente, buscar a ovelha perdida, sempre busque também levar pessoas à sua mesa. Sempre busque levar pessoas a conhecer também um pouco do seu coração, para você poder brilhar as suas boas obras. E depois de um tempo, depois que eles conversam, a Bíblia fala que ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e nós reconhecemos quem tu és. A partir do pão, a partir das escamas caíram, eles reconheceram quem Jesus era. E depois, qual era a conclusão? O que eles falam? Uau, bem que nós percebíamos que enquanto ele falava, os nossos corações queimavam. Deixa eu te dizer, querido, talvez, em nome de Jesus, você era um velho homem e hoje você é um novo homem, uma nova mulher, um novo filho. Você não é mais esse filho perdido. Que você possa ter essa autoridade que o Senhor te deu para cada um aqui, para poder buscar as ovelhas perdidas. Não é sobre nós, mas é sobre o que o Senhor faz através de nós. É muito fácil nós olharmos para nós mesmos e cair no nosso próprio orgulho, achar que a gente sabe tudo, que a gente pode tudo e que a gente só precisa de nós mesmos. A questão é, a partir do momento que nós entramos em um lugar de humildade ao Senhor, nós conseguimos refletir isso às pessoas, levar a boa palavra de Deus. Não é sobre uma palavra perfeita, sobre um linguajar perfeito, uma dicção perfeita, a forma como você mostra, como você age, mas é sobre um coração humilde, um coração sincero ao Senhor. O Senhor fala, ide fazer discípulos. Ei, onde você está, no seu trabalho, na sua faculdade, no shopping, quando você vai, se você consegue falar com alguém, fala. Às vezes você não precisa falar nada demais, o coração das pessoas vai começar a queimar, porque há algo dentro de você que vai fazer com que o coração dessas pessoas queime. Jesus fala, toda a autoridade me foi dada. E a partir desse momento, Jesus entrega a autoridade para mim e para você. Ir e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar a palavra. A Bíblia vai falar que conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o tema da nossa igreja. E antes disso, a Bíblia vai falar, se vocês permanecerem, vocês vão conhecer a verdade e ela vai te libertar. Se você hoje se encontra como uma ovelha perdida, deixa eu te dizer, o Senhor é um Pai que está de braços abertos para te encontrar. O Senhor é um Pai que quer estar contigo, que quer se relacionar contigo, que quer que você brilhe aquilo que Ele colocou sobre a sua vida ao redor das pessoas. O Senhor te ama, Ele vê o seu coração, Ele está vendo os seus problemas, Ele está vendo talvez se alguém tem falado coisas que não te agrada, mas deixa eu te dizer, Ele é fiel e justo, Ele está com você. Você vai olhar, ler a Bíblia, você vai ver lá em Salmos 23, onde esse versículo ele fala tanto quanto o Senhor está comigo e com você. Tantos outros textos que a Bíblia fala o quanto o Senhor, Ele livrou as pessoas, Ele livrou os justos, Ele livra eu e você de tantas situações que talvez você nem sabe, mas deixa eu te falar, o Senhor conhece, o Senhor sonda o seu coração, há um tesouro que Ele colocou dentro de cada um aqui, para ir e levar, foi colocada uma autoridade sobre mim e sobre você, e você precisa ir e levar essa palavra, para que mais e mais pessoas venham a esta igreja e conheçam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque nós somos perfeitos? Não há pessoas perfeitas nessa Bíblia além de Jesus. Todas as pessoas nessa Bíblia que foram citadas, tirando Jesus, falharam. Davi matou, Davi adulterou, Abraão falhou. Eu poderia citar algumas falhas de Abraão, como ele tem medo lá do rei, ele fala que a esposa dele era meia irmã e
enfim, e você vai olhar para tantas outras pessoas. Paulo era assassino de cristãos, Pedro erra, Pedro nega Jesus 3 vezes, Judas Iscariotes negou Jesus e traiu Jesus, e tantas outras pessoas nessa Bíblia que falharam. Mas aí não é sobre perfeição, mas é sobre redenção, é sobre como John Wesley e Billy Graham estar de joelhos estendidos aqui, ó, com a Bíblia, com a palavra, com seu amor a Deus, e falar: Senhor, o meu coração está sobre você, toda a autoridade me foi colocada sobre os céus e sobre a terra e sobre a sua vida. Para quê? Vá e faça discípulos. Isso é sobre humildade, sobre estar aos pés de Jesus, e que eu e você possamos nessa noite entender ainda mais daquilo que o Senhor colocou sobre eu e sobre você. Queridos, não é sobre nós fazermos apenas boas obras, mas é também para nós levarmos, para nós entregarmos ao Senhor coisas que nos custem. Amém? Gostaria que você ficasse de pé, puder desligar as luzes. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já tem nos entregado, Senhor, pelo entendimento da sua palavra, daquilo que o Senhor deu para mim e para cada um nesta noite, Deus. Pai, nós oramos e entronizamos o seu nome, Jesus. Sabemos, Pai, que cada um aqui tem suas falhas, cada um aqui tem talvez passado por momentos difíceis, talvez tenha duvidado da sua fé, da forma de pensar, não tem se sentido digno, Senhor. Talvez há ovelhas perdidas entre nós, e talvez nós mesmos estamos perdidos, Deus. Talvez na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, Senhor. Pai, nós oramos para que os nossos corações estejam abertos para Ti, Senhor. Nós oramos para que talvez como ovelhas perdidas nós possamos voltar ao coração e ao braço do nosso Pai, Senhor. Deus, nós declaramos que nós somos totalmente Teus, Senhor. O nosso coração é Teu, a nossa forma de pensar é Teu, Senhor. Nós depositamos o nosso coração nas fontes, Senhor, nos poços que são poços de vida eterna, Senhor. Que na nossa forma de pensar, Senhor, esteja santificado em nome de Jesus, Deus. Que na nossa forma de agir, Senhor, nós possamos agir segundo a Tua vontade, Pai. Que nós possamos levar essas boas obras que vêm de Ti, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, possa estar gravada no nosso coração, Jesus. Que os nossos joelhos estejam prostrados todos os dias a Ti, Pai. Que possamos buscar mais de Ti, Senhor, com obras, com humildade, com obediência, com favor diante de Ti, Deus. Pai, eu oro pela vida de cada irmão nesta noite aqui, Pai. Oramos para que possamos ser testemunhas daquilo que o Senhor fez na vida de cada um aqui, Senhor. Que nós possamos, Deus, levar este amor, levar esta palavra que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Eu gostaria de convidar você que talvez tenha se encontrado como uma ovelha perdida, colocar a mão no teu coração, e se talvez você também, na sua forma de pensar, você tenha se encontrado como uma ovelha perdida, colocar a mão no seu coração e repetir comigo: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração, eu entrego as minhas atitudes, eu entrego a minha forma de pensar, eu volto para Ti, Jesus. Meu coração é totalmente Teu. Eu deposito o meu coração em Ti, Senhor. Eu declaro: eu estou liberto, em nome de Jesus. Nenhuma autoridade do inimigo vencerá, prevalecerá sobre a minha vida. Quem manda na minha vida é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o dono do meu coração. Em nome de Jesus. Amém, amém.